E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma comparação bem rápida e direta de três ações que, embora sim atuem no mesmo setor, têm suas diferenças entre si e são muito queridinhas por vários de vocês aqui no mercado de ações no Brasil. Como vocês podem identificar pelo próprio título do vídeo, hoje eu vou estar fazendo uma comparação entre Klabin, Irani e Suzano. Mas antes da gente entrar especificamente em cada uma dessas ações e depois comparar o que eu entendo de cada uma e qual eu prefiro, eu peço que caso você ainda não seja inscrito, você se inscreva, deixe seu like, comente aqui embaixo se você tem ou gosta de acompanhar alguma dessas ações e vamos direto pro vídeo. Bem, investidores, a primeira comparação que é importante a gente destacar antes de abordar individualmente os múltiplos de cada empresa é a gente entender o tamanho de cada uma. A gente pode ver aqui que em relação à Klabin, a Klabin ela tem um valor de mercado de quase que 27 bilhões de reais, enquanto que a Irani tem um valor de mercado de um pouco mais de 2,8 bilhões, enquanto que a Suzano, a gigante do setor, tem quase um valor de 75 bilhões. Ou seja, da mesma forma é bom a gente entender o tamanho delas para a gente entender a perspectiva de crescimento e também quais são os riscos de cada empresa. Agora a gente vai abordar especificamente os múltiplos que as empresas estão sendo negociadas nesse início de outubro de 2023. Mas antes também é bom a gente fazer um disclaimer aqui bem rápido. Nada que eu falo aqui é uma indicação de compra nem de venda de alguma dessas ações. É simplesmente a minha visão como investidor, sem compromisso nenhum. Eu recomendo que, caso você goste dessas empresas, deixe o like sim, obviamente, mas também vá atrás, veja os resultados da empresa e decida por si só se vale ou não a pena comprar alguma dessas ações. Também é bom a gente entender, investidores, que embora a gente fale sim diretamente da celulose quando a gente está falando dessas três empresas, é bom a gente entender aqui rapidamente o que? A Irani tem uma parcela muito maior na questão de papéis e embalagens e não diretamente com a celulose, enquanto que a Klabin trabalha muito mais com a celulose e sim, nos últimos anos tem tentado essa migração que a gente pode adiantar que sim tem conseguido ter sucesso para esse setor também de papéis e embalagens. E enquanto que a Suzano, que é essa gigante do setor, trabalha especificamente muito mais com a celulose em si do que com a fabricação de papéis e embalagens. É bom a gente também entender que esse setor de papéis e embalagens ela não é tão ligado ao ciclo da celulose, embora sim seus custos são diretamente vinculados ao mesmo, enquanto que quando a gente está falando propriamente da parte de celulose, existe sim a questão do ciclo da commodity, enfim. Então vamos analisar especificamente agora alguma dessas ações. Bem, investidores, depois desse rápido disclaimer aqui no início do vídeo, vamos entender um pouco sobre a Klabin. Como eu já falei, a Klabin, embora ela atue sim muito com a celulose, tem essa questão da verticalização, ou seja, ela produz a sua própria celulose e ela, em parte, vende essa celulose que ela produz e, em parte, ela utiliza para criação e fabricação desses papéis e embalagens, ou seja, é uma empresa totalmente voltada em si. Atualmente vem apresentando dividendo yield um pouco abaixo de 6%, sendo negociado a um P sobre VP de 2,25 e um PL de 5,83 vezes. Nos últimos 12 meses apresentou uma valorização de 33% e é bom destacar que eu estou falando aqui das ações preferenciais da Klabin de código KLBN4. Em relação aos múltiplos da empresa, a gente pode destacar sim que a empresa tem sim apresentado margens muito interessantes e da mesma forma tem conseguido apresentar um dividendo yield médio de 6 a 7, 7,5%, obviamente dependendo muito do ciclo da commodity, mas ela tem sim se voltado para essa questão de papéis e embalagens que eu particularmente entendo que vai ser muito positivo, principalmente em um curto, médio e longo prazo, e a tendência é sim que a Klabin consiga surfar nesse setor. Mas para além disso, o único ponto que eu gosto de destacar na Klabin é a questão da sua dívida líquida sobre o EBITDA. Obviamente, não é uma dívida líquida sobre EBITDA muito preocupante, mas também não é uma dívida tranquila. Mas qual é o importante da gente entender quando a gente está falando da dívida da Klabin? A Klabin, ela vem sim nos últimos anos investindo em projetos, principalmente para melhorar seus resultados e entrar de vez nesse setor de papéis e embalagens, como é a questão do Puma 2, que é uma obra que a Klabin vem investindo nos últimos 2 anos, principalmente fortemente, e que já está concluída. É esperado sim que essa dívida diminua nos próximos meses ou ano, em paralelo com a melhora nos seus resultados. Agora abordando rapidamente a Irani, de código RANI3. A Irani, assim como a Suzano, diferente da Klabin, é bom a gente destacar isso, estão no novo mercado. Por isso ela só tem ações ordinárias, enquanto que a Klabin a gente tem tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais e também as units.
Atualmente, a Irani vem apresentando dividendo yield de um pouco mais de 7,5%, um P sobre VP e um PL muito parecido com o da Klabin também, entretanto, vem apresentando uma valorização de um pouco mais de 50% nos últimos 12 meses. Abordando rapidamente mais alguns múltiplos da Irani, a gente pode observar que tem uma dívida muito mais tranquila do que a Klabin, e da mesma forma uma margem também muito parecida, ou embora seja um pouco superior. Mas é bom a gente destacar mais uma vez que, embora assim elas estejam diretamente ligadas ao ciclo da celulose, é bom a gente entender que a Irani tem uma participação muito maior, quase que exclusiva, na questão de papéis e embalagens, que para você, caso não entende esse setor, é só você imaginar que com a tendência do mercado de entregas, iFood, inclusive até o próprio envio de roupas e tudo isso você precisa de embalagens e papelão. E é nessa área que a Irani atua em grande parte. Ou seja, é uma área que particularmente eu entendo que tem tudo para ter um boom nos próximos anos, como já vem tendo desde o ano passado, e dessa mesma forma a Irani tem conseguido surfar isso. Como a gente pode bem observar, o seu próprio crescimento nos lucros nos últimos 5 anos de mais de 177%. Agora, destacando a Suzano, que é essa gigante do setor investidores, a gente pode observar que ela não tem um dividendo não muito atrativo, e é o esperado da empresa, um P sobre VP menor que a das duas anteriores e um PL também mais interessante que as duas anteriores. Enquanto isso, vem apresentando uma valorização de um pouco mais de 25%. E como sempre destaco, investidores, uma dívida também líquida sobre EBITDA tranquila, uma margem líquida muito interessante, como a gente pode observar, já é quase que o dobro das duas anteriores. E como eu destaquei, a Suzano é uma empresa já muito grande mesmo, em padrões mundiais, enquanto que a Irani é uma empresa que está crescendo, é uma small cap ainda, enquanto que a Klabin também, embora não seja uma small cap, é uma empresa já de um outro porte. É bom a gente destacar que a Suzano, em grande parte, tem sim seu resultado ligado ao ciclo da celulose, e não que isso seja negativo ou até positivo, é simplesmente um detalhe da empresa que é bom a gente ficar atento. Em relação aos dividendos especificamente, você não pode esperar tanto uma questão de distribuição de dividendos como na Irani e na Klabin, pelo menos em um curto prazo. Como a gente pode observar, ela distribuiu 3,19% de dividendo yield nos últimos 12 meses, entretanto só apresentou um payout de 10% no mesmo período. Ou seja, com a tendência da Suzano continuar crescendo, obviamente não na velocidade das duas anteriores, ela pode acabar aumentando esse payout e, consequentemente, distribuindo os dividendos. Para quem acredita na filosofia da empresa, talvez essa seja uma boa proposta. Mas, da mesma forma, cabe você ser paciente e entender que ela não vai estar distribuindo a quantidade de dividendos que as duas anteriores vão estar. E, por fim, investidores, a gente pode acompanhar o gráfico das 3 ações em comparação nos últimos 5 anos, enquanto que a Klabin e a Suzano basicamente fizeram a mesma movimentação. Como eu disse, a gente pode acompanhar e destacar aqui que se relaciona muito exatamente por elas estarem muito ligadas à questão do ciclo da commodity, que é a celulose. Uma movimentação muito parecida, como vocês podem observar nesse gráfico, enquanto que a Irani, obviamente, até por ser uma small cap, ela cresceu muito mais que as outras duas no período. E, obviamente, a gente pode destacar que não se relaciona em nenhum momento com a questão da celulose. Como eu disse, essa questão das embalagens e papelão, desde o ano passado, retrasado, já vem apresentando um grande resultado. Da mesma forma, até por isso, a Klabin está começando a migrar para esse setor. Em relação à receita, não tem como a gente comparar, exatamente como eu falei durante o vídeo todo. São empresas de portes diferentes. A receita da Suzano, obviamente, vai ser estupidamente maior que as das anteriores. Como a gente pode ver, a Suzano, nos últimos 12 meses, teve uma receita de 49 bilhões, enquanto que a Klabin teve quase que 20 bilhões, e a Irani simplesmente 1,65 bilhão, ou seja, são tamanhos diferentes. Em relação ao lucro, da mesma forma, a gente pode observar, a Suzano teve um lucro de 24 bilhões quase, enquanto que a Klabin teve um pouco mais de 5 bi, enquanto que a Irani teve quase 500 milhões. Como eu falei, são empresas diferentes, de portes diferentes, com propósitos também diferentes, embora sim estejam direta ou indiretamente conectados à questão da celulose. Em relação à comparação dos múltiplos agora, uma do lado da outra, a gente pode observar que a Suzano indiscutivelmente tem os melhores múltiplos, seja você olhando PL, EV sobre EBITDA, margem líquida, a gente pode observar que realmente a Suzano se destaca em comparação com as suas similares. Entretanto, investidores, agora já trazendo a minha opinião pessoal no final, eu entendo que se você é um investidor que busca crescimento e dividendos, talvez a Irani seja a melhor opção. Particularmente, talvez a Irani tenha ficado muito cara, muito porque subiu demais nesses últimos 6, 8 meses.
Mas ainda assim, eu acredito que se sua estratégia for de recebimento de dividendos, talvez não tanto o crescimento da ação em si, mas principalmente distribuição de dividendos, talvez a Irani junto com a Klabin sejam as melhores opções. A Suzano é gigante do mercado, mas essa questão dela estar muito ligada à celulose talvez não seja um ponto que eu enxergo como tão positivo. Até porque, como eu falei, a visão do mercado e a minha também é que esse ramo do papel e embalagens talvez seja o melhor caminho para os próximos anos, principalmente procurando se desvincular do ciclo da commodity. Então, talvez nesse caso, o meio do caminho seja uma melhor solução, que nesse caso é a Klabin, porque a Klabin tem sim essa exposição a commodity, como eu disse, ela pode estar vendendo, exportando diretamente celulose, enquanto que eventualmente em um ciclo de baixa da commodity ela pode estar utilizando essa parcela que ela estaria vendendo para fazer suas embalagens. Ou seja, eu acredito que a Klabin tem a melhor relação operacional dentre essas três. A Irani, obviamente, fica só na questão do papel e embalagem, que é muito bom. É um ramo que já cresceu bastante, a tendência é que exploda ainda nos próximos anos, enquanto que a Suzano, como eu disse, ela está exclusivamente ligada à celulose. Obviamente é uma gigante, eu sempre tenho que bater nesse ponto, até por isso a gente pode ver uma margem líquida muito boa, mas também é uma empresa que está 100% atrelada ao ciclo da celulose. Bem, investidores, na minha visão e na minha estratégia, eu busco muito mais estar investindo na Klabin e na Irani. A Suzano eu gosto de acompanhar, é uma empresa muito boa, zero críticas em relação à empresa mesmo, mas eu entendo que para minha estratégia a Klabin e a Irani são melhores opções sim. Atualmente eu só tenho ações da Klabin, especificamente essas preferenciais, mas não cogito excluir totalmente a Irani. Só estou esperando uma janela de entrada, mas é uma empresa muito boa, todas as três. Mas para minha estratégia, eu vejo hoje a Klabin como a melhor opção. Como eu disse, ela está no meio do caminho entre exclusivamente a commodity e também essa parte da celulose e dos papéis. Enfim, investidores, foi isso pelo vídeo bem rápido e direto, só para você conhecer um pouco das empresas e seus resultados, seus múltiplos. Se você gostou mais uma vez e você ainda não se inscreveu e não deixou seu like, faça isso, vai estar me ajudando bastante e você vai estar recebendo vídeos e shorts toda semana, todos os dias, sempre que eu conseguir. E é isso, investidores, abraços e até a próxima.